Ó Deus e Pai, Deus de todo amor, de toda graça, Deus de toda misericórdia, a nossa fé está firmada no Deus eterno, no Deus que criou todas as coisas, no Deus que tem todo poder, no Deus cuja graça é maior do que a vida. Ó Pai amado, continua ministrando a nossa vida, como tens feito desde o início, do momento da escola bíblica, do início deste culto, e que em tudo, o Senhor seja louvado, o Senhor seja exaltado. Ser com cada vida que aqui está, Pai querido, ser com cada vida que está enferma, impossibilitada de estar na tua casa de oração. Onde quer que esteja, levantamos as nossas mãos e no nome de Jesus declaramos vida, declaramos saúde. Senhor, em nome de Jesus, não temos como te agradecer, não temos palavras, nenhuma atitude para te agradecer pela presença do teu Santo Espírito, aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, aquele que é o consolador, aquele que consola, aquele que conforta. Quantas vidas precisando de consolo, de conforto, derrama sobre cada uma delas, derrama abundantemente, conforme a sua necessidade. Ó Pai amado, em nome de Jesus, que a direção deste culto, mais uma vez, seja tua, Pai. Que verdadeiramente o homem desapareça e somente o Senhor seja exaltado e glorificado. Pois é no nome de Jesus, o nome que está acima de todo nome, que te pedimos e já te agradecemos. Amém. Amém, igreja. Que a maravilhosa graça e paz do Senhor seja sobre você que está aqui no culto presencial, você que está no culto online. Todo aplauso, toda honra e toda glória é para o Senhor. Quando a gente aplaude, a gente está louvando ao Senhor. Vamos fazer isso agora, lembrando que é para o Senhor. Amém. Você pode assentar. Louvado seja o nome de Jesus. Abra sua Bíblia na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6. Todo culto é único. Todo culto é especial. E nós cultuamos ao Senhor, nós celebramos ao Senhor. O culto é para o Senhor. E o Senhor nos tem ensinado sobre a necessidade de estarmos juntos como igreja. Nós estamos juntos com você que está online, que você não pode vir à casa de oração. E hoje, de uma forma muito especial, como sempre, nós temos a grata satisfação de celebrar a ceia do Senhor. Eu vejo essa mesa tão bonita, que foi preparada com tanto cuidado, com tanto amor, e nós podemos nos lembrar de que o amor de Deus é incomparável. O seu cuidado, a sua provisão, a sua presença é real neste lugar. Eu não tenho nenhuma dúvida que o Senhor trouxe você até aqui, que o Senhor faz com que você esteja conectado conosco, porque é Ele quem traz a palavra, é Ele quem renova essa palavra. É por isso que a palavra do Senhor, ela é viva, não é? E ela é eficaz. 1 Coríntios capítulo 6,
Faremos a leitura apenas dos versículos 18, 19 e 20. Diz o texto bíblico: fugir da imoralidade. Qualquer outro pecado que o homem comete é fora do corpo, mas quem pratica a imoralidade peca contra o seu corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, pois fostes comprados por preço. Por isso, glorificai a Deus no vosso corpo. Amém? Pois fostes comprados por preço. Por isso, glorificai a Deus no vosso corpo. A primeira palavra que transmito para você sobre o texto é que a igreja foi colocada no mundo para influenciar o mundo, não para ser influenciada pelo mundo. Então nós temos um compromisso com o Senhor, nós temos um compromisso de vida com o Senhor, e esse compromisso de vida significa que estamos comprometidos com Ele através da sua palavra, estamos comprometidos com Ele através da submissão que devemos ter ao Espírito Santo, que é o Consolador, que foi enviado a pedido de Cristo para estar conosco para sempre. E a presença do Espírito Santo faz toda a diferença na nossa vida. Isso significa, irmãos, que a igreja de Cristo precisa estar acordada, vigiando, orando, acordada, vigiando e orando espiritualmente. Por quê? Porque a igreja de Cristo não pode aceitar em hipótese alguma aquilo que o mundo tem como normal e natural, mas que vem de encontro, mas que é contrário aos princípios contidos nas Sagradas Escrituras. Então, qual é a nossa missão como igreja? A nossa missão como igreja é ser sal da terra e luz do mundo. É fazer com que o mundo perceba que há diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. A missão da igreja é ir e fazer discípulos. Irmãos, a missão da igreja é fazer missões. Fazer missões significa proclamar o Evangelho de Jesus Cristo, a tempo e fora de tempo, em todos os lugares. A palavra de Deus, nós temos dito que é a nossa regra de fé e prática. E esse anunciar, e esse proclamar, e esse fazer missões, tem o significado não somente de proclamar, mas de proclamar e viver. A Bíblia Sagrada nos ensina que o nosso corpo é membro de Cristo. Então, nós não podemos unir o corpo de Cristo à impureza. Impureza no pensar, impureza no falar, impureza no agir. Mas nós temos o nosso Redentor, agora como Deus o Filho, assentado à direita de Deus o Pai, intercedendo por nós. Essa intercessão é muito maior do que aquilo que pensamos, do que aquilo que imaginamos. Nós temos em Cristo muito mais do que um advogado, mas um advogado perfeito, supremo. Nós temos em Cristo o sumo sacerdote perfeito,
aquele que entregou a sua própria vida, para que pudéssemos viver uma vida diferente, para que pudéssemos viver uma vida agradável ao Pai, para que pudéssemos fazer a diferença no mundo que jaz no maligno. Mas continuamos pecadores, e em Cristo pecadores que não conseguem mais viver na prática habitual do pecado. E é extraordinário saber que quando erramos e percebemos que erramos, nós podemos chegar diante de Deus e pedir perdão, na certeza absoluta de que Ele nos perdoa, porque está escrito que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Não podemos nos esquecer de que o Senhor nos dá todas as condições para que possamos permanecer firmes, para que possamos resistir ao pecado. Nós temos como exemplo Jesus Cristo, homem, aquele que deixou toda a sua glória, toda a sua majestade, aquele que se ofereceu muito antes da criação de todas as coisas, para vir ao mundo em forma de homem, para nos salvar. Que amor tremendo! Deus, sabendo que o ser criado iria traí-lo, não seria fiel, mas mesmo assim, por conta do seu amor imenso, do seu amor indescritível, da sua graça tremenda, Ele continua com o firme propósito de nos criar. Ele nos criou. E o primeiro Adão, espírito vivente, alma vivente, ele não conseguiu ser fiel, mas Jesus Cristo, o último Adão, espírito vivificante, ele foi fiel ao Pai, fiel até a morte de cruz. Sabe, irmãos, o que nos unem ao Senhor Jesus, os que se unem ao Senhor Jesus, tornam-se um só espírito com Ele. E esse é um milagre tremendo, um milagre que somente o Senhor faz em Cristo, e somente aqueles que estão em Cristo. Seu corpo físico é feito em santuário do Deus vivo. Que mudança tremenda! Antes vivíamos na impiedade, fazendo todas as coisas conforme o que achávamos que era correto. Vivíamos fazendo a nossa própria vontade. E em Cristo Jesus, uma transformação tremenda que é operada continuamente pelo Santo Espírito de Deus, fazendo com que tenhamos a percepção e a firme convicção de que precisamos viver em submissão, em obediência ao Espírito Santo de Deus. É somente quando podemos desfrutar da verdadeira paz que o Senhor derrama sobre a nossa vida. E o texto bíblico vai muito mais adiante, e o Senhor nos diz que derrama sobre todo aquele que está em Cristo da sua justiça e santidade. Aleluia! Já pensou sobre isso? O Senhor derramando sobre a nossa vida, e quantas vezes infiéis, e Ele continua derramando. Imagine um cântaro que nunca seca, e Ele derramando sobre a nossa vida da verdadeira justiça e santidade que provém do próprio Deus. Ah, meus amados irmãos, lá no Evangelho de João, no capítulo 14, 15 a 17 e 23, Jesus diz assim: se me amardes, obedecereis aos meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador,
para que fique para sempre convosco o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, pois ele habita convosco e estará em vós. 23. Se alguém me amar, obedecerá a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos a ele e faremos nele morada. Aleluia. Então o Espírito Santo desenvolve e exibe o seu fruto, o fruto do Espírito em nós, quando declaramos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Por favor, igreja, não são os frutos, é o fruto do Espírito. Você pode dar glória a Jesus? Então, jamais nos esqueçamos que o propósito maior do Senhor eterno é nos fazer semelhantes a Jesus. Aí você diz: mas isso é impossível? Como seremos semelhantes a Jesus? Irmãos, o nosso olhar deve estar fixo em Cristo. E o significado prático disso é que o agir divino nos faz separados do mundo, sem nos tirar fisicamente do mundo. Então isso ratifica o ser sal da terra e luz do mundo. Isso ratifica o fazer a diferença entre o justo e o ímpio. Isso ratifica a declaração da igreja, que é para ir e proclamar o evangelho em todos os lugares, a todas as pessoas. E nós estamos chegando em todos os lugares, no mundo inteiro, agora, ao vivo. Aleluia. E Jesus então se manifesta àqueles que o amam, aqueles que praticam os seus ensinamentos. E ele diz mais: e estes são amados do Pai eterno. Então já éramos amados antes, agora amados do Pai eterno, incluídos na sua família, como seus filhos adotivos. Deixa eu dizer uma coisa, para você que é filho adotivo, o filho adotivo é filho duas vezes. Sabe por que filho duas vezes? Porque os seus pais adotivos não tinham nenhuma obrigação de recebê-lo como filho, como filha, e eles o receberam por amor, por determinação. Eles escolheram amar você. É assim que o Senhor fez conosco. Ele mandou o seu filho, ele veio e ele declarou, e ele declara: todo aquele que nele crê, todo aquele que nele crê, não morrerá eternamente, mas viverá. Somos feitos filhos de Deus em Cristo Jesus, filhos adotivos. Que coisa tremenda, que coisa tremenda e maravilhosa. Então, ele diz aqui, no versículo 26 de João 14: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Que como a diaconisa Laura disse agora há pouco no ensino da EBD, para lembrar, nós precisamos conhecer, nós precisamos estudar. Você vai estudar para um concurso, você vai fazer um concurso, você vai estudar. Na vida, o nosso livro de cabeceira é a Bíblia Sagrada. E aquilo que aprendemos, o Espírito de Deus nos faz lembrar. Ele nos faz lembrar quem somos, ele nos faz lembrar quem habita em nós, ele nos faz lembrar qual o propósito maior do Senhor. Igreja amada do Senhor Jesus, tudo que não é digno de Deus, não é digno do nosso corpo. Aí inclui os pensamentos que são alimentados, as palavras que proferimos, os atos que praticamos, a maneira como nos vestimos, a maneira como nos relacionamos,
com as demais pessoas. É isso, é tudo, é tudo. Não é uma parte, não, irmãos. O Senhor toma conta, e Ele trabalha no nosso espírito, na nossa alma e no nosso corpo. Para quê? Para que sejamos, para que permaneçamos irrepreensíveis até a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Então, diante disso, nós podemos afirmar mais uma vez que tudo aquilo que o mundo inteiro tem como normal, comum, não pode ser normal e comum para o santuário de Deus. Então o nosso corpo é lugar santíssimo, o santo dos santos, onde a glória do Senhor se manifesta, aleluia. Mais um texto bíblico, agora em Romanos, no capítulo 6, versículos 11 e 12. Assim também considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não reine o pecado em vosso corpo mortal, a fim de obedecerdes aos seus desejos. Queridos irmãos, a nossa vida antes do encontro com Cristo faz parte do passado. Não pode mais fazer parte da vida atual. Não pode. Em Cristo passamos a viver uma nova vida totalmente diferente daquela que vivíamos antes do encontro com Cristo. Então nós podemos dizer que enquanto estivermos nesta vida, não conseguiremos a santidade total, mas buscamos continuamente a santificação, como diz o texto bíblico de Hebreus, sem a qual ninguém verá a Deus. O único que conhece o nosso coração é o Senhor. E Ele conhece o nosso coração como estará amanhã, depois e sempre. E como nosso Senhor, Ele nos prepara para que possamos enfrentar as adversidades da vida. Por isso que Jesus declarou: no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo, aleluia. Então, tudo aquilo que passamos, todas as dificuldades, todas as provações, quantas vezes, momentos tristes, momentos de choro, o Senhor já sabia que iríamos passar. E Ele já vinha trabalhando e nos preparando para tudo isso. Que coisa tremenda. Ele já sabia já. Ele sabe de todas as coisas. Quantas vezes o Senhor tem falado conosco e quantas vezes não temos escutado. Ouvimos a sua voz, mas não escutamos porque não fazemos absolutamente nada conforme o Senhor nos ensina. Eu estou me lembrando de um testemunho, não me lembro do nome da pessoa, mas de um servo de Deus que estava para pegar há alguns anos aquele voo da ponte aérea São Paulo-Rio, e ele estava na escada subindo no avião, e o Espírito Santo disse para ele: volte, você não vai viajar agora. Ele dá meia volta imediatamente, com licença, e vai descendo. E lá embaixo, as pessoas: mas o que foi que aconteceu? Não, eu não posso ir. Mas por que o senhor não pode ir? Disse: não, porque o Senhor, meu Deus, falou comigo que eu não posso ir. Disse: esse cara deve ter pensado assim: coitado. E ele volta, ele pega o seu carro e vai para o escritório. E nessa passagem, nessa ida para o escritório, o avião teve um acidente, todos sabemos, o avião caiu, todos morreram. E lá no escritório, todos já apavorados, quando ele entra, aleluia. Irmãos, o Senhor
Ele nos trata dessa forma. Ele nos mostra. E quantas vezes nós achamos que, isso não é nada. Isso sou eu mesmo que estou pensando. Quantas vezes o Senhor quantos livramentos o Senhor tem nos dado. Sabe, meus irmãos, ainda lutamos. E lutaremos até o fim contra o pecado. A nossa natureza caída, ela tem que ser mortificada em todos os momentos. Isso significa que ela não morreu? O mortificar significa que temos que continuamente fazê-la entender que não agimos mais conforme o que conhecíamos, o que sentíamos, mas agimos agora conforme a palavra de Deus. E a realidade bíblica, nós podemos dizer que tem por objetivo nos fazer administrar a nossa vida para que vivamos em submissão ao Espírito Santo. Agora, esse administrar tem um significado de submeter-se e obedecer sem questionar. Mas eu não posso questionar. Você pode fazer o que você quiser, você pode até desobedecer. Mas eu tenho aprendido que é uma grande tolice querer questionar com Deus. Porque aceitamos e cremos que as nossas batalhas são espirituais e que os princípios bíblicos existem para o nosso bem. Então, se cremos nisso, se cremos que nos tornamos templos do Espírito Santo, nós precisamos depender mais do Senhor. Nós precisamos estar na presença do Senhor. Isso não significa deixar de trabalhar e fazer aquilo que o seu trabalho diz que é para você fazer. Não, irmão. É estar diante do Senhor de uma maneira tal, determinado mentalmente, espiritualmente, emocionalmente, dizendo: Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Aí vem um pensamento, nós não podemos impedir que ele venha, mas podemos impedir que ele fique. Jesus em tudo foi tentado. Ou seja, a tentação não é o pecado, mas o pecado é ceder à tentação. É fazer aquilo que o inimigo está mostrando que vai ser uma coisa muito boa, tremenda e maravilhosa, e depois ele é o acusador, e a vida passa a ser uma vida terrível. Mas a palavra de Deus nos diz que quando nos arrependemos, Ele nos perdoa. É por isso, irmãos, que como igreja, como servos do Senhor, nós não temos que apontar o dedo para ninguém. Nós temos que chegar junto e ministrar a palavra. Nós temos que entender que o Senhor faz diferença entre o ser criado e o seu pecado. Deus ama o mundo, quando está lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O mundo aqui tem um sentido de pessoas. O mundo não tem o sentido do sistema corrupto, terrível, não. Ele amou as pessoas. E quando chegamos juntos, nós temos que dizer: olha, eu não aprovo o que você fez, eu não posso dar apoio ao que você fez, mas eu estou aqui para orar com você. Porque a Bíblia diz que o cair é do homem e o levantar é de Deus. Porque nós aprendemos que não somos um exército impiedoso que marcha para a vitória final, deixando os seus feridos às margens da estrada. Não. Ninguém vai ficar para trás. Ninguém vai ficar para trás. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Então, a determinação divina é para que vivamos por fé. Então, sendo assim, não poderemos aceitar que o pecado domine o nosso corpo. Por quê? Porque o domínio do pecado tornou-se ilegal. Pois fostes comprados por preço. Por isso, glorificai
a Deus no vosso corpo. É o que está escrito na parte final do nosso texto básico. O preço foi a vida de Jesus Cristo, entregue no Calvário. Então, a convocação é: glorificai a Deus no vosso corpo. Aleluia! Glorificai a Deus no vosso corpo. É por isso que a palavra de Deus nos ensina que precisamos viver para glorificar a Deus. Nos pensamentos que alimentamos, nas palavras que proferimos e nos atos que praticamos. E como nós faremos isso? Faremos isso procurando seguir a Cristo de todo o coração, procurando fazer a vontade do Senhor, determinados a fazer sempre o que Ele deseja. Irmãos, somente na eternidade nós teremos a visão real do significado da salvação eterna. Eu entendo que na terra não conseguiremos jamais avaliar a grandeza do amor e da graça de Deus, mas podemos experimentar um pouco de cada um deles quando verdadeiramente abrimos o nosso coração e o deixamos reinar. Reinar significa controle absoluto. Não é o que os caras estão querendo fazer com a gente? Controle absoluto. Saber onde a gente está, saber onde a gente foi, saber o que a gente falou. Está tudo aí, irmão. Está tudo aí. Saber do que gostamos. Você entra a gente entra lá na internet, faz uma pesquisa rápida lá sobre alguma coisa, daqui a pouco começa a chegar a propaganda daquilo que a gente pesquisou. Foi o quê? Foi por acaso? Aleluia, está escrito em Atos capítulo 4, versículo 12: em nenhum outro há salvação, pois também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então Jesus Cristo é o que? A nossa torre de proteção, salvação e defesa diante de Deus, o Pai. Como acabei de dizer, Ele continuamente intercede por nós. A igreja é o Israel de Deus. A igreja é o Israel de Deus. É a igreja, é o Israel espiritual do Deus eterno. Conforme está escrito em Gálatas capítulo 3, versículo 29. E se sois de Cristo, então sois descendentes de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Não somos judeus. Não. Somos cristãos. O judeu não aceita que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo. Não. É o Messias. Jesus Cristo é o Messias. E há promessas divinas especiais para todos que estão em Cristo. Não tenha nenhuma dúvida, Deus nos criou para andarmos em sua presença. Ou seja, para vivermos em sua presença aqui na terra e eternamente nos céus. Aleluia. Aí o que é que a gente vê? Que o antigo pacto estava fundamentado sobre a lei e sobre o pacto mosaico. E o novo pacto, ou nova aliança, está fundamentada na graça e nos requisitos morais de Deus. Vou repetir. Período da graça. Ela está fundamentada em Deus, em seus requisitos morais e em sua graça infinita. Agora, o que é que o Senhor faz? Os seus requisitos morais, os requisitos morais de Deus, eles fazem o quê? Ele faz o quê? São implantados em nosso coração. E são implantados em nosso coração através da palavra e da ação do Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, irmãos, como igreja de Cristo, nós temos a garantia da vitória final. Então, pastor,
Aquela história que diz: em Cristo é só vitória, só vitória, só vitória. Não, estamos no mundo. Perdemos algumas coisas sim, mas a vitória final está garantida. Aqueles que fecharem os seus olhos, aqueles que fecharam e que fecharem antes do toque da trombeta, em Cristo, estarão imediatamente na presença do Senhor. Ontem conversava um pouco com os diáconos enquanto estavam ali preparando a ceia, e um testemunho rápido, né, de um determinado irmão que estava partindo para a glória, e ele diz assim: mas quem são esses que estão aqui, de cabelos brancos, vestes brancas, mas estão aonde? Estão aqui, está cheio deles. Que coisa tremenda. E o Senhor ainda manda nos buscar. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Em Cristo nós temos uma fé que vem de dentro do coração. Eu encerro essa palavra dizendo: que o propósito divino verdadeiramente é que estejamos glorificando a Deus em nosso corpo mortal. Eu quero orar com você. Se você puder, fique de pé. Eu quero orar com você. Eu quero orar com você, pedindo que você apresente diante do Senhor a sua vida. Feche seus olhos. Todos, equipe de louvor, todos. Apresentem sua vida diante do Senhor. Eu tenho dito que o nosso Deus é o Deus das oportunidades. Ele é o Deus que conhece todas as coisas. Ele é o Deus que tem o controle de todas as coisas. Apresente-se diante do Senhor agora. Apresente-se. Isso significa o autoexame que Paulo recomenda e que deve ser feito continuamente. Apresente a sua vida, apresente seu coração diante do Senhor. E aí você ora, pedindo perdão, agradecendo e dizendo: Senhor, eu quero viver para o louvor da tua glória. Esse é o nosso propósito, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.